Ok, começando aqui, tá no ar isso? Tá no ar? Essa live do Conde, del Conde, la live del Conde. Estamos ao vivo? Então, muito obrigado, saudações a todos vocês, caras pálidas. Satisfação estar mais uma vez com vocês aqui. Começar mais uma live do Conde para comentar destaques desse noticiário. Muita coisa eu anotei, fiz um roteiro aqui que deve tá 4 páginas e muita coisa, porque nós temos acho que uma coisa importante que eu quero trazer para vocês hoje, saudações a todos vocês, né? Vamos começar aqui o nosso papo, nossa conversa informal, né? Política. Enfim, na luta pela democracia, todos nós aqui ainda tentando, com muita dificuldade, né? A esquerda dos seus tirinhos no pé, não a esquerda que luta lá na cena política, né? Isso eu acho uma coisa, quero começar falando logo disso, porque assim, Gleisi, PT, Pimenta, Paulo Pimenta, pessoal do PT, pessoal do PCdoB que está na linha de frente, que está atuando no Congresso, esse pessoal merece todo o respeito. O pessoal luta demais, né? Eles passam, as dificuldades não são pequenas. Nós aqui no nosso conforto, né? De uma certa maneira, nós estamos num certo conforto, porque nós não estamos na linha de frente desse fogo inimigo violador de direitos humanos, que é o bolsonarismo. Então, eu acho que a esquerda merece muito mais respeito do que nós, virtuais eleitores e adesistas e segmento que se diz progressista, lhes emprestamos habitualmente, sobretudo em momentos de crise, em momentos de retorção novamente do colapso político que nós assistimos. Nós estamos num momento perigoso de novo. É sempre muito delicado. O cenário político, gente, o cenário político, para um linguista como eu, que, enfim, que tem base nas questões das teorias linguísticas contemporâneas, mas mais do que isso, tem um olhar assim um pouco mais metafórico para tudo isso. Eu gosto de fazer metáforas e comparações. Então, é como se fosse o clima, o tempo, né? O discurso, a cena política, queridos caras pálidas, é como se fosse... Sabe quando você observa a Terra do espaço e você vê aquela massa polar se juntando com outra para fazer uma tempestade? Sabe aquela imagem que é bonita, imagem meteorológica, né? Você vê, são massas de ar quente, de ar frio, elas se juntam e umas formam furacões, outras formam ciclones, outros fenômenos meteorológicos. O discurso político é a mesma coisa. Você tem formações de discurso que vão se alastrando, às vezes elas prosperam, às vezes não, às vezes elas se encontram e às vezes você tem um furacão, uma tempestade perfeita. Vocês estão me acompanhando? A Ana Cecília Ostregésilo, a Hereda, está dizendo aqui, a cena política está oscilante. Ela sempre é oscilante, de uma certa maneira. A estabilidade foi perdida já há muito tempo, a estabilidade do sentido político brasileiro, depois de tanta sabotagem da imprensa brasileira e da classe média, da elite brasileira, que nós já sabemos esse script, como é que é. Mas a verdade é que eu tento sempre olhar, eu faço um trabalho assim, eu faço a leitura da cena política, mas eu gosto de fazer a leitura das leituras que se fazem da cena política. É um pouco metalinguístico isso. É meio que um fetiche que eu tenho, mas acho que é importante ter esse fetiche para poder observar. Por exemplo, nesse momento, eu acho que a leitura generalizada de todos os comentaristas políticos aí espalhados pela blogosfera progressista, pela imprensa tradicional, está tudo muito caidaço. As pessoas ficaram saturadas, a eleição no Congresso fritou a cabeça de todo mundo, ninguém está entendendo mais nada. E hoje o Sérgio Moro lança o pacote dele improvisado, escrito nas coxas, um absurdo, né? O pacote anticrime, que é nomeado também de maneira equivocada. E aí nós temos realmente, se você olhar do espaço o que está acontecendo com a cena discursiva política brasileira, você vai ver várias
várias massas de ar quente e frio se juntando para formar uma grande tempestade em que ninguém consegue se proteger, né? Que todo mundo é prejudicado deliberadamente. Então a cena é complicada. Não sei se vocês pegaram a minha metáfora, mas eu peço licença para fazer esse tipo de comparação com vocês, porque eu acho que isso ilumina um pouco, pelo menos a gente sai um pouco da caixinha, daquela análise mais sistemática, pretensamente objetiva que nós vemos por aí em grande medida do comentário político, mesmo que ele seja crítico ao bolsonarismo. Eu estou achando, na verdade, veja, são várias coisas acontecendo. Então, a esquerda dando tiro no pé, mas não é a esquerda que está na linha de frente, que são os políticos eleitos, deputados, senadores do PT, do PCdoB, enfim, de outros partidos aí que se pretendem também de esquerda, nessa cena um pouco convulsionada e complicada da política brasileira. Mas essa esquerda espectadora comprometeu um pouco as ações nesse momento. É a grande responsável por nós termos dado um passo atrás naquela caminhada que nós íamos avançando para cima do Bolsonaro. O bolsonarismo estava acuado. Foi um fiasco em Davos, teve esse episódio crime e catástrofe da Vale, teve enfim, os oportunismos subsequentes do exército israelense vindo para ajudar e não ajudando nada. Nós tivemos aí, então, o Flávio Bolsonaro sendo totalmente acuado por uma questão de ligação com milicianos do Rio de Janeiro e também possivelmente envolvido com a execução da Marielle Franco e do Anderson Gomes. Situações em que o bolsonarismo estava numa posição muito ruim e prejudicada, mas a esquerda fez o favor, a esquerda não, repito, a esquerda espectadora, é aquela esquerda que eu chamo, vou continuar chamando e insistindo muito aqui, que são os puritanistas, né? Puritanismo progressista de auditório, é gente que gosta de fustigar o próprio campo político só para parecer uma pessoa mais crítica, inteligente, diferenciada. Aí é o suicídio total. Nós temos de saber que o compromisso agora tem que ser muito mais forte do que isso, que as coisas estão ficando feias. O Moro hoje, o Sérgio Moro hoje, queridos caras pálidas, praticamente legaliza a tortura no Brasil. Ele propõe a legalização da tortura. Pode torturar. Faz uma compreensão totalmente precária do mundo, das leis já estabelecidas pela Constituição Federal Brasileira, do próprio Código Penal, e isso já foi também largamente comentado por alguns juristas que tiveram acesso ao texto do Moro, que ele apresentou hoje para 12 governadores lá em Brasília. Saiu daquele silêncio dele, que o Moro sai do silêncio não adianta muito, porque aquela vozinha dele parece que ele continua em silêncio, né? A voz da justiça brasileira, eu não quero parecer, enfim, não quero rebaixar aqueles que falam fino, mas não deixa de ser curioso. Isso faz parte do sentido, tá? Como linguista, posso dizer para vocês também. O tom da voz, o timbre da voz, né, faz parte do sentido político. Basta você pensar no Lula. Aquela voz do Lula assim que todo mundo conhece. Então, todo mundo conhece essa voz do Lula. Ela participa do sentido político histórico que o Lula traz com todo o seu discurso, com todo o seu sentido. Agora, se você pensar na voz do Sérgio Moro, você já começa a entender que também tem um desdobramento. Tá? Quero pedir para vocês me informar aqui. Muita gente às vezes reclama da transmissão. Minha transmissão aqui, para mim, aparece tudo bem no Facebook e no YouTube. Pessoal do YouTube, eu sempre digo para se inscrever no canal do Gustavo Conde no YouTube, que está crescendo muito rápido. Estamos com 6.300, quase 6.300 já inscritos. Saudações para todos vocês. Deixa eu dar uma olhadinha aqui nos comentários que estão chegando no YouTube. Solange Caneco, olá, Conde e companheiros. Lúcia Botelho, tarará, tururu, tiriri. Edilberto Andrade, fala sério, essas medidas de combate à corrupção, kkk. Kkk, digo eu, Edilberto. Isabel de Lima, Lula livre é a única coisa que me interessa. Em grande medida, é a única coisa que interessa ao mundo todo da civilização. Moro Marreco de Maringá. O Marreco de Maringá quer liberar a tortura no Brasil. Moro quase não abre a boca. Faltou voz ao Haddad. O Haddad ontem foi bastante ácido. Vamos ver se ele vai continuar assim.
Voz de pato engasgado, e é horrível ouvir o Moro. Eu acho que ele devia procurar uma fonoaudióloga. Esses casos, quando chegam, por exemplo, na Rede Globo, lá, já que ele é tão amiguinho da Rede Globo, ele poderia pedir uma indicação de uma fonoaudióloga para dar uma melhorada naquilo, né? Conversar com o William Bonner, com o Luciano Huck, enfim, dá um jeitinho de melhorar aquela vozinha dele, porque, sinceramente, vai ficar difícil. É melhor ele ficar quieto, então, escreve tudo, né? Sabe qual que é o grande problema do Sérgio Moro? Queridos, caras pálidas, meus amigos, fofos, maravilhosos, aqui na live do Conde. Sabe qual que é o grande problema do Sérgio Moro? Ele é intelectualmente muito prejudicado mesmo, muito prejudicado. E os indícios dessa limitação severa intelectual do Moro estão soltos em qualquer lugar onde ele fale, onde ele escreva, onde ele proponha, né? Não admira que o Bolsonaro tenha convidado o Sérgio Moro para participar do governo. Eles se parecem muito. Eles são muito parecidos, realmente. Talvez eles se pareçam mais do que imagina a van filosofia, né? Muita gente comparando, quer comparar o Moro com... o Moro é inteligente, o Bolsonaro é burrão. Eu discordo, acho que os dois são burrões. Temos relatos, nós temos acesso aos depoimentos que o Moro coletou durante a Lava Jato pelo YouTube. A gente vê extrema limitação cognitiva e intelectual, não sabe arguir, não sabe perguntar, tem ideia fixa. É infernal ver o Moro operando, né? Um juiz ele tem que ter, no mínimo, a capacidade de recobrar situações que sejam um desafio cognitivo-interpretativo. Ele não pode só pensar dentro de uma caixinha o tempo todo. Isso é básico. Qualquer pessoa ligada ao direito sabe disso. É preciso ter uma certa sofisticação intelectual para você se dizer um magistrado, se dizer um jurista, e em grande medida foi a história do direito brasileiro, com todos os problemas, nós tivemos grandes juristas. O caso do Moro é emblemático. Então ele tem muita dificuldade. Eu identifiquei no texto dele hoje com esse pacote anticrime, o nome já entrega a precariedade do texto que vai vir por ali. Ele adora a palavra escusa, né? Escusa. Claro que é um termo um pouco técnico do meio jurídico, mas ele repete aquilo inadvertidamente em vários momentos do texto. Eu acho que isso denota uma fragilidade retórica do Moro. Ele não tem condições. É muito fraco mesmo. Eu vou ler algumas coisas aqui que vocês vão entender o que eu estou falando. Então, ele deturpa a instituição da legítima defesa. É uma coisa absurda. Ele diferencia pessoas, ele praticamente libera a tortura para os policiais. Ele está fazendo com esse pacote um verdadeiro, enfim, um absurdo de proporções grotescas e épicas no meio jurídico policial do direito brasileiro, né? E foi pessimamente recebido. Só alguns segmentos ultraconservadores deglutiram aquilo minimamente, simplesmente para apoiar o governo Bolsonaro e o Sérgio Moro, mas realmente não se sustenta. Eu vou dizer por quê. Eu anotei muitas coisas aqui, então vamos começar. Deixa eu tomar um pouquinho da minha água, dá licença? Começar um pouquinho aqui. Eu já falei para vocês que eu não estou colocando música e nem mais... o que mais mesmo que eu punha? Enfim... Porque eu estou no momento de transição aqui de estúdio. Daqui a pouco eu vou montar um outro layout para vocês, para fazer as transmissões aqui da live do Conde. Bom, eu quero começar, então, na prática, Moro libera a tortura com esse pacote de hoje anticorrupção, anticrime. É um pacote inconstitucional. Eu vou começar lendo o que o criminalista e professor de Direito Penal do IDP São Paulo, Conrado Gontijo, o nome dele, ele criticou a proposta. Essa crítica do Conrado Gontijo, ela está no Estadão. Ela não está na blogosfera progressista. Curioso isso. Para vocês terem uma ideia, porque o Estadão é o mais conservador de todos. O Estadão praticamente é um jornal bolsonarista hoje. E
E nem isso eles conseguiram segurar diante de um pacote anticrime absolutamente fora dos padrões, etc. Eu brinquei aqui, quero dizer para vocês o seguinte: vocês sabem que o filósofo Euclides Manso publicou, sempre digo aqui, publicou um livro sobre as falácias do Moro. É um livro que está disponível online para quem quiser acessar. Se você quiser agora ler as falácias do Moro, é só você clicar as falácias do Moro no Google e você vai achar em PDF para você baixar. E ali ele analisa 14 falácias. São aqueles elementos da linguagem que são logicamente impossíveis, né? São falaciosos, são elementos que não se sustentam do ponto de vista lógico, tá certo? E ele identificou 14 momentos desse no texto que o Moro subscreveu para chancelar a punição fraudulenta e política do ex-presidente Lula, né? E o texto, todo o texto, não são 90 páginas de texto do Sérgio Moro, todo ele é muito frágil, ele repete questões ali, não comprova absolutamente nada, justamente as falácias, elas entram nesse critério, né? Ele quer comprovar, então ele ameaça comprovar alguma coisa através da linguagem, mas aquilo não se sustenta. Só que você tem que fazer uma leitura rigorosa, porque se você for como por exemplo, o TRF4, que aceitou essa peça acusatória, essa peça descrita pelo juiz Sérgio Moro, você aceita, você pune alguém que não tem nada, cuja comprovação não existe de crime nenhum, né? Que é o que aconteceu. Então, assim, se o Euclides Manso pegar esse pacote anticrime do Sérgio Moro que ele lançou hoje em Brasília, ele vai encontrar também toneladas de falácias naquele texto, pessimamente. A gente percebe que foi escrito nas coxas, foi escrito assim, apressadamente para apresentar alguma coisa. O Moro estava muito quietinho. Ele mostra, parece que ele não está bem no papel de ministro da Justiça, só que ele tem que ficar ali mais um pouco para chegar aonde ele quer, o trampolim, que é o Ministério da Justiça para ele, para o STF, que é onde ele quer chegar. Então, a gente vai assistir o Moro tentando se equilibrar nessa situação. Veja só o que o professor diz, né, Corrado Gontijo. O projeto legislativo apresentado pelo ministro Sérgio Moro é marcado por inúmeros vícios de técnica legislativa e, além disso, propõe a alteração de institutos já consolidados da ordem jurídica brasileira de forma absolutamente indevida. Para exemplificar, altera-se o dispositivo do Código Penal que disciplina a legítima defesa por meio da introdução de disposição absolutamente vaga e que confere praticamente salvo-conduto para atuação violenta de agentes policiais. É a liberação da tortura. Está aqui, né? Todo mundo está percebendo isso. O Moro quer a política de extermínio. É aquela política de extermínio do PSDB, dos governos tucanos, do estado de São Paulo, do Paraná, de Minas Gerais, com o senhor Aécio Neves, política de extermínio. Isso é aquela história da polícia, enfim, muito violenta, né, que não protege manifestante, mas ataca manifestante, orientada pelo governo. Mais uma vez eu venho dizer que o grande estopim de uma polícia violenta não é a corporação policial, é o governo que produz ali a orientação a rigor política dessa instituição policial. O Conrado Gontijo continua aqui, né? A atividade policial, a depender da interpretação que se dê à norma, e se o intuito do projeto é endurecer o direito penal, a tendência é de que as interpretações dele sejam feitas com essa mesma lógica, será suficiente para que configure situação de legítima defesa. Trata-se de inequívoco absurdo, que legitimará inúmeras ações violentas, que recaem essencialmente sobre a população mais carente. Obviamente, quem vai sofrer com esse dispositivo judicial persecutório o Moro, simplesmente, queridos, ele está pegando o lawfare, a perseguição que ele fez ao Lula, e que
acabou sendo bem sucedido institucionalmente, porque o Brasil derreteu totalmente. Ele pega esse case, né, jurídico e vai aplicar agora para a população inteira. Quer dizer, que é justamente o objetivo final de pessoas classistas e tucanas como Sérgio Moro. Punir o pobre. O Lula, nesse caso, é o pobre, é o cara humilde. É por isso que ele foi punido dessa maneira. E agora o Moro quer pegar essa punição ao Lula e levar de maneira arbitrária para toda a população brasileira. Veja, vocês estão acompanhando até aqui o que está acontecendo? É para montar pobres, pretos, brancos, favelados, LGBT. Essa história da legítima defesa do policial, quer dizer, o policial vai matar quem ele quiser e vai falar que foi legítima defesa. Entendeu? O Bolsonaro ainda queria que nem tivesse investigação, que fosse proibida a investigação de um policial que dissesse, não, matei em legítima defesa. Mas isso o Moro não conseguiu fazer, não sei por quê. Porque se deixasse, ele faria. Então é o lawfare contra a população brasileira inteira. É isso que ele está produzindo nesse momento. Sérgio Moro. Vocês imaginam o que é? Ele destruiu a economia brasileira, tudo, né? A Lava Jato, ela estilhaçou o país. Destruiu a economia, não conquistou nenhum tipo de melhoria no combate à corrupção, porque o Brasil caiu no ranking internacional de percepção da corrupção depois da Lava Jato, caiu. O Brasil entrou num colapso político sem precedente, com mentira, achaque, chantagem, como nunca nós tivemos visto na história inteira do Brasil, e olha que é uma história cabeluda, a história brasileira, né? O pai desse absurdo que aconteceu com o Brasil é o Sérgio Moro. É o Sérgio Moro. Teve, né? Evidentemente, ele teve a anuência, a conivência do STF, a conivência da imprensa, que endeusou a sua ação, querendo produzir um herói que nunca existiu. Então, veja, situação é dramática, só que nós do campo progressista, acho que nós estamos nos comportando nesse momento, sempre salvaguardando os nossos guerreiros que estão no Congresso e na luta do chão da fábrica da política real. Eu sempre vou proteger esses caras desse segmento que me representa. Eu estou criticando o puritanismo progressista de auditório que aparece em rede social e aparece por aí, e ele é muito parecido com o bolsonarismo, me desculpem. Se alguém fizer parte do puritanismo progressista de auditório, eu recomendo que vocês tentem ler um pouco mais, né? Tentem observar um pouco mais o que passou, o que aconteceu, ver por que o golpe foi dado, tirar suas conclusões e daí sim produzir algum tipo de crítica política que seja digna de atenção. Porque ficar só falando assim, Renan ladrão, Maia golpista, mafioso, só fica com palavra de ordem para lá e para cá, você não constrói nada, meu querido, tá? Eu não vou insistir nisso porque eu já falei muito disso nesses dias. Bom, tem muita coisa para falar, nós estamos chegando já no primeiro terço da live, então vamos ver se eu acelero aqui. Bom, Moro libera a tortura. Ele está induzindo isso no país inteiro. A gente pode mergulhar num processo de ultraviolência jamais imaginado. Todas as nossas vidas, nossos filhos, nosso trabalho, tudo vai ser deturpado, tudo vai ser potencializado do ponto de vista da explosão da violência. Nós temos hoje no Brasil esse partido chamado PSL, ultra corrupto, com acusações escancaradas para todos os lados. Hoje eu abri os trabalhos de hoje de cobertura de notícia, puxando uma notícia da Folha de São Paulo, justamente do PSL de Minas Gerais. O ministro do Turismo, hoje, cujo nome me escapa nesse momento, que é do PSL, fraudou a verba partidária, coisa que é muito comum nos interiores, aí, inclusive nos partidos de esquerda, hein? Desculpa. Mas eu moro numa cidadezinha pequenininha, tem partido aqui, tem PSOL aqui, tem PT, o PSOL aqui é maior que o PT, inclusive. Aí, sabe o que acontece nessas cidadezinhas pequenininhas?
Mas você vê que, assim, a questão é muito mais embaixo, né? A questão de caráter e tudo mais. Não é partidária, é uma questão humana, né? O cara pode ser do PSOL, mas ele precisa, né? Tem uma verba partidária para uma candidatura a vereadora. Ele pega aquela verba, a pessoa não quer ser candidata a vereadora, ele obriga a pessoa a ser candidata a vereadora. Pessoa pode ter um emprego público, aí ela tira a licença de 3 meses, remunerada, ganha um voto para vereadora, a Justiça Eleitoral vai lá, pega, descobre que foi fraude, que não estava querendo ser candidato a coisa nenhuma, né? E aí você tem o Brasil, né? Esse Brasil hipócrita que critica tudo e que inclusive se diz de esquerda em muitos momentos. Então a coisa é mais embaixo. É bom a gente abrir os olhos para tudo isso. Eu cessei a minha capacidade de passar vista grossa para esses problemas endêmicos da própria esquerda que se alastra pelos interiores do Brasil e que não são do PT. O PT tem mais estrutura e, por isso, tem muito mais seriedade com relação à produção de candidaturas pequenas para garantir aí a tua representação. Essa é por isso que eu sou, nesse sentido, muito mais pró-PT do que outros partidos de esquerda. Me desculpa, mas é o meu jeito de pensar. Tudo bem? Então, nós temos esse tipo de dispositivo também acontecendo o tempo todo. Brasileiro tem essa coisa, né? Dá um jeitinho, né? O cara é do PSOL, é do PCdoB e tudo mais. Ah, o cara dá um jeito. O cara dá um jeito. Não, eu vou tirar licença, né? Vou me candidatar a vereador. Não, mas você quer ganhar vereador? Não, não quero, mas eu fico 3 meses, licença remunerada, beleza. Dou uma descansada, né? Então, o brasileiro pensa assim. Esse tipo de coisa, eu não quero criminalizar, eu quero mudar essa cultura, tá? Essa cultura tem de ser mudada. E essa cultura vai mudar com educação, com estabilidade política, com discussão de alto nível política que a gente possa multiplicar pelo país todo, começando pelos interiores. Bom, então essa proposta do Moro é um escândalo. Então, a baixa qualidade intelectual dele é estruturante para o projeto. O projeto é mal redigido. Esse projeto não para em pé. Eu quero ver como é que isso vai ficar, né? Ele também quer, o Moro também quer criminalizar o Caixa 2, vai ter confronto com o Congresso Nacional com relação a isso, vai ter problemas com o Rodrigo Maia, e aí, digressivamente, peço licença para vocês, porque se a esquerda, se o puritanismo de esquerda, de auditório, soubesse como a esquerda é forte nesse momento, discursivamente no Brasil, a gente não estaria nessa situação. Quer dizer, quem está fraco, quem tem a responsabilidade de mostrar alguma coisa é a ultradireita conservadora do Jair Bolsonaro. A esquerda é oposição. Nós estamos numa posição relativamente muito boa para produzir um debate político de qualidade e conquistar espaço político junto à população brasileira. Mas nós estamos nos matando. Essas igrejinhas puritanas de progressismo vão acabar matando, mais uma vez, fazendo serviço para o inimigo. Desculpa, enquanto a Glaze está lá lutando, o Paulo Pimenta está lá se arrebentando, todo mundo, Paulo Boulos, Guilherme Boulos, Stedley, todo mundo dando sangue diariamente pelo país e pela população toda, a gente tem uma esquerdinha aí de rede digital que vai ficar falando mal do PT nunca mais, o PCdoB, vai ficar nessa onda. Desculpa, mas realmente são o parasitismo mais deletério para a nossa ação política. Não dá mais tempo de fazer frescurinha pequeno burguesa com a nossa questão, com a nossa pauta de esquerda no Brasil. É hora de ter um pouco mais de seriedade. E é hora de defender quem nos defende. E não ficar acusando o tempo todo. Veja, essas eleições no Congresso Nacional, queridos, caras pálidas, essas eleições, Rodrigo Maia e o Davi Alcolumbre.
Alcolumbre, álcool insalubre, né? Álcool insalubre é o apelido que eu dei para ele carinhosamente, o senhor Davi Alcolumbre, que é neófito, cara, presidente do Senado com Bolsonaro e com Onyx Lorenzoni nas costas. Então, a imprensa, queridos, deixa eu falar aqui, e não só a tradicional, também a progressista. Deixa eu ver como é que tá o YouTube. Rumo aos 7.000, valeu, Péricles. Deixa eu ver como é que tá isso aqui, coronéis de apartamento mimizentos. Ah, que lindo, Leonardo Leon. Adorei, coronéis de apartamento mimizentos. É isso. Jailson Romão Carapalha, Moro quer um país em que a justiça, até uma Brasil dizendo aqui, comunitária e reparadora de inclusão seja a exceção. A regra será a abordagem criminalizadora e de validação da violência. Até uma Brasil. Que texto bom o seu, querida. Vocês têm que torcer para o governo dar certo, que vai melhorar para todos, né, Débora? Claro que você está fazendo uma piada. Ou você caiu sem querer aqui na minha live, querido. O Bozo não consegue cagar. Linda essa mensagem, querida Célia. O Bozo tá com problema, né? Bolsonaro, ninguém sabe o que acontece com a saúde dele, tem gente já pensando que pode ter um problema muito mais grave. Como sempre, a mentira impera no bolsonarismo, né? Com a conivência dos médicos do Albert Einstein, que vão empenhando qualquer tipo de reputação que um dia eles pudessem ter tido, né? É um filme que a gente já viu com Tancredo Neves. Então, evidentemente, o Bolsonaro já é um cadáver político. Para ser um cadáver ipsis literis, não falta muita coisa. Agora, veja, eu sempre friso aqui que eu defendo que ele se recupere. Prefiro ganhar do Bolsonaro na política do que ganhar na violência. Não sou que nem ele. Tenho outra maneira de atuar no mundo civilizado. Mas é terrível, quer dizer, tá com infecção grave, o intestino não funciona, ninguém sabe direito. Quer dizer, é o que eu estou dizendo. O Bolsonaro ficando bom ou não, quem vai conduzir o Brasil para um outro processo que ainda nós vamos ter de entender é o Hamilton Mourão, tá? A não ser, como eu disse, só se você pegar uma metralhadora e ir para Brasília e resolver tudo. Né? Vai passar pelo Mourão e não é porque a esquerda gosta do Mourão, é porque a gente sabe ler, simplesmente. Ler. Tem que ler a situação para poder agir, tá certo? Vou avançar. Então, assim, puritanismo, babaca, progressista de auditório, fora, tô fora. Vamos tirar isso do horizonte. A gente quer um pouco mais de conteúdo, um pouco mais de ousadia, sem palavrinhas de ordem bobas. Palavras de ordem é para soltar o Lula. Aí sim, Lula livre é uma puta palavra de ordem boa. Mas ficar nesse nheco-nheco, nesse mimimi, coronelismo de apartamento, como diz o Leon aqui, não vai dar certo. Bom, feito o meu desabafo, o texto do Moro, vamos avançar no texto do Moro. Retrocesso total, não se sustenta. Acho que é mais um factoide. O Moro agora ele entra para o clubinho da Damares Alves e do Ricardo Vélez Rodrigues, do Ernesto Araújo e do Ricardo Salles, né? São 5 ministros hediondos do governo Bolsonaro: Ricardo Salles, Ernesto Araújo, Damares Alves, Ricardo Vélez Rodrigues e Sérgio Moro. O Paulo Guedes está até bem na fita nesse momento, porque o cara está quieto lá, tentando costurar as alianças dele para aprovar a reforma da Previdência na sequência do início dos trabalhos legislativos. Então ele fica até um pouco blindado dessa coisa grotesca que se transformou esses 5 ministros aí do governo Bolsonaro. O Moro se junta ao clubinho. E aí entra do outro circuito que eu quero comentar com vocês, que é o circuito da comunicação e da recepção. Então, ninguém está entendendo muito bem o que está rolando. As pessoas são muito derrotistas, né? O derrotismo veio muito forte agora. O Globo, o Estadão e a Folha replicaram uma percepção de um sintagma sobre o Bolsonaro que é assim: fortalecido, Bolsonaro vai para tentar aprovar a Previdência. Fortalecido. A palavra fortalecido ficou associada a Bolsonaro nessas eleições do Congresso. Isso é falso. Até a blogosfera progressista caiu nessa falácia. Fortalecido de quê, cara pálida? Fortalecido de quê? Não tem fortalecido coisa nenhuma. Eles estão dizendo que ficou fortalecido porque o
o Alcolumbre tirou o Renan do horizonte do Senado. Mas isso é uma grande armadilha para eles. Será que as pessoas são tão limitadas assim para poder fazer uma leitura política minimamente qualificada? E ficar acreditando que o Alcolumbre vai resolver todos os problemas do bolsonarismo? Santa inocência, misericórdia, né? É muita precariedade de leitura. Tem uma sofrência também na leitura da cena política que, me perdoem, dá um pouco de náusea. E aí são momentos que realmente eles se repetem. Como eu disse, parece aquela cena meteorológica da Terra vista do espaço. Você tem tempestades perfeitas se encontrando para produzir um mega furacão na cena do discurso brasileiro. Então, se a esquerda soubesse como ela está bem na fita nesse momento, você tem um Congresso forte, você tem uma bancada grande, nós teremos certamente as ruas daqui a pouco, com Boulos, com Stedley, pedindo Lula livre, e os movimentos sociais clássicos, históricos brasileiros. Então, assim, não acho. Realmente, eu não sou o cara derrotista de achar que o Bolsonaro está fortalecido. O Bolsonaro está enfraquecido. Fraquíssimo. Claro que daí o que acontece? Atenção. Acontece que você, acreditando, porque a imprensa, não nos iludamos, ela produz uma interpretação fajuta, desqualificada, mas, como diria nos Piratas do Caribe, né, a música foi tocada, o enunciado foi feito, a manchete foi estampada. A manchete foi estampada, ela produz um sentido político. Então tem muita gente acreditando hoje mesmo no Brasil, mesmo na blogosfera progressista, que o Bolsonaro está fortalecido. Né? Tem gente acreditando nisso. E isso provoca realmente uma sensação de fortalecimento em alguns lugares, acaba por aquela questão, uma mentira falada 1000 vezes vira verdade. É isso, né? Basicamente é isso. E aí, nós vamos perdendo a chance. Qual que é a primeira consequência básica desse dispositivo ilusório de que o Bolsonaro está forte? E não está coisa nenhuma, mas estão dizendo que ele está, e aí você tem um efeito disso. O gatinho está fazendo uma bagunça aqui. Vem cá, vem. Vou mostrar você para a galera aqui. Vem cá. Está sem nome ainda. Nomes para o meu gato. Flávio Bolsonaro, Marco Aurélio Mello deu um chute no traseiro do Fux, mandou de novo Flávio Bolsonaro e Fabrício Queiroz para a primeira instância do Rio de Janeiro, e hoje tem uma notícia que diz que a Procuradoria do Rio, que estava investigando Fabrício Queiroz, não vai mais investigar. Esse processo vai passar para uma outra procuradoria de investigação penal. Ou seja, pizza. Eles vão dar um jeito de fazer o Fabrício Queiroz terminar em pizza juntamente com o Flávio Bolsonaro, porque aquilo ali é muito tóxico, é dinamite pura para o governo Bolsonaro. Então, nós, da esquerda festiva, né, do puritanismo progressista de auditório, nós colaboramos para que isso aconteça, né? Aí, na verdade, o veneno que vocês, enfim, que essas pessoas tentam inocular na representação concreta e oficial da esquerda brasileira, PT, PCdoB, por exemplo, para dizer o mínimo, eu pego esse veneno e levo para essas criaturas agora. A culpa é de vocês. E eu não tenho o menor pudor de botar essa culpa em vocês. Porque se vocês ficam criticando o PT o tempo todo, vocês enfraquecem, inclusive, a conjuntura que, eventualmente, popular, que poderia pressionar uma apuração mais rigorosa do caso Flávio Bolsonaro. E agora o caso Flávio Bolsonaro pode ser esquecido tranquilamente. Por quê? As coisas, o sentido político no país, ele não funciona institucionalmente mais, inclusive porque as instituições estão todas mortas no Brasil. Ele funciona em função de pressões discursivas.
São pressões das pessoas, é a afirmação, é a assertividade, é a certeza de que você está no seu campo político, que você defende de verdade. E aí a esquerda entra nessa onda, né, com essas eleições do Congresso, fritou a cabeça, e essa esquerda, né, de apartamento, e não soube se comportar como agentes políticos do momento. Denunciando aqui muito forte, porque isso tem impacto profundo aí nos próximos passos da nossa cena política. Bom, falei de Moro, então vamos falar de outras coisas, tá? Vamos passar para o próximo tópico aqui da live. Eu estava, antes de começar essa live hoje, deixa eu falar para vocês aqui, eu estava me lembrando, queridos, porque eu vi que Pasadena, tá tudo bem? Olha como eu tô cansado. Uhum. O meu olho. Até que nem tanto hoje, né? Pasadena. Lembrei de Pasadena, a refinaria americana, que foi comprada pela Petrobras, no governo Dilma Rousseff. E lamentei profundamente, né? Porque agora a Pasadena vai ser vendida pela metade do preço que o Brasil pagou. Era uma refinaria extremamente estratégica, tinha uma simbologia muito forte da Petrobras entrar nos Estados Unidos com muita força. Altamente estratégico. Seria orgulho para o brasileiro ser dono de uma refinaria nos Estados Unidos. E aí nós jogamos isso tudo por água abaixo em função do ódio, da idiotice, da imbecilidade da nossa imprensa brasileira, que criminalizou a compra de Pasadena a serviço dos americanos e ainda fez com que a Petrobras indenizasse os americanos em 10 bilhões de reais recentemente no governo Temer. Você se lembra de tudo isso? Dinheiro meu, dinheiro seu, dinheiro nosso, todo o nosso dinheirinho lá, né? Beleza. Beleza, né? Playboyzada adora, eles deliram, né? Eles adoram ser idiotas. Bom, isso que aconteceu. E aí, o que a gente vê na sequência? Quer dizer, perdemos Pasadena, perdemos a Embraer. Para os próprios americanos, eles fizeram com a Embraer o que a gente tinha feito com a Pasadena, com a refinaria de Pasadena. Claro que em proporções diferentes, mas essencialmente e simbolicamente é o mesmo processo. A Embraer não é mais brasileira, tá? Enfim, temos aí todo o estilhaçamento do pré-sal, né? Tudo sendo fartamente vendido, desfeito, sendo derretido do patrimônio público brasileiro. E aí dá uma dor no coração, quer dizer, a gente vinha num momento muito bom, né? E outra coisa, e aí comparação final para a gente avançar. O escândalo que a imprensa fez com Pasadena, vocês se lembram de Pasadena? Vem cá, vocês lembram disso? Vocês estão me acompanhando? Tá todo mundo me entendendo aqui? Beleza? Posso prosseguir? Cadê meu coraçãozinho? Pasadena ficou sendo manchete dos 3 principais jornais brasileiros, Jornal Nacional da Rede Globo, meses. Dominou o noticiário. Aquilo foi um massacre. Dilma Rousseff teve que aguentar. Foi extremamente deletério para o governo de Dilma Rousseff. A agenda Pasadena na imprensa brasileira. Uma refinaria que produzia, que dava lucro, e foi um puta bom negócio para o Brasil, para a Petrobras, e a imprensa lá, todo dia, falando que tinha sido superfaturado, né? Fantasiando, sem prova, o tempo todo. E aí, os deputados do Congresso Nacional o tempo todo falando de Pasadena, todos os dias. Você se lembra já, o Demóstenes Torres, né? Todos esses caras aí, acho que o Demóstenes até anterior, né? Mas o Onyx Lorenzoni era um também, né? Era Pasadena o tempo todo. Por que eu tô falando isso? Por que o Conde tá falando isso, galera? O Conde ficou louco? Porque o crime catástrofe da Vale, em Minas Gerais, vejam vocês, tem alguém falando? O pessoal tá falando
dos mortos, evidentemente, da tragédia das famílias, né? Brumadinho. Mas tem alguém falando da Vale? Tem alguém criticando a privatização da Vale, feita pelo FHC, naquela bacia das almas? Privataria? Quando a Vale foi privatizada, teve gritaria aqui no Brasil? Claro que teve, porque você teve greves, né? Você teve, inclusive, também que eles queriam privatizar a Petrobras. A Petrobras fez uma greve muito forte, que senão a Petrobras estaria privatizada já, né? Os petroleiros fizeram uma greve imensa no governo FHC para impedir a privatização da Petrobras, né? Que o FHC queria privatizar. Mas a Vale também teve resistência, mas não logrou êxito. Mas veja, teve escândalo com relação à privatização da Vale? A esquerda denunciou, o PT fez a denúncia, mas a nossa elite, a nossa classe empresarial estava se lixando. E aí aconteceu isso que aconteceu com a Vale, se tornou uma empresa que viola o meio ambiente, que comete crime contra o meio ambiente sistemático, que produz corrupção, que compra, que suborna fiscais do meio ambiente para poder minerar em paz e produzir o seu lucro inadvertido. A Vale. Então, e aí faz o escândalo com o Passadinha. É aquela velha questão, é a ordem do discurso, né? É a ordem do discurso. A esquerda, ela tem a prerrogativa de ser o campo da civilização e aí ela não pode errar. A direita, como ela é predatória por excelência no seu DNA, na sua estrutura, ela pode fazer o que quiser, isso afeta o sentido, isso move o noticiário, e isso faz com que nós entremos nesses becos sem saídas políticos, sistematicamente, sempre. Por isso que você não pode ter dúvida de defender o teu campo político, a esquerda. Você não pode ficar nessa sofrência, né, como um agente político, como um cidadão, como um brasileiro, de ficar querendo sabotar o seu próprio futuro, a sua própria existência, transversalmente sabotando a esquerda, que tem que produzir negociação política no Congresso para poder ocupar espaço político e para poder produzir algum tipo de resultado concreto com a sociedade brasileira. Mais uma vez, eu repito aqui, nada teria. O governo Lula e Dilma, os governos Lula, por exemplo, né, não sairiam tão consagrados, com tantos resultados, se o Lula não tivesse negociado com tanta gente no Congresso. Muita gente desse puritanismo progressista de auditório reclama demais. Mas conversou com o PMDB. Mas conversou com o PT. Não sei o quê. Mas foi assim que o Lula governou. E foi assim que ele conseguiu os resultados que ele conseguiu. E foi assim que provavelmente ele vai conseguir o Prêmio Nobel da Paz. Porque o cara conseguiu combater a fome do Brasil como nunca nenhum outro país do mundo fez antes. E não só o Brasil. Tá? Então é bom a gente colocar as barbas de molho, né, para a gente entender que a gente não pode se suicidar o tempo todo. A gente tem que ter uma ação mais assertiva com relação ao nosso campo político. Deixa eu ver aqui, eu anotei muita coisa, eu quero ver se eu falo pelo menos da imprensa para vocês. Né? Então lembrei de Passadina versus a Vale, deixa eu ver outros temas aqui, eu já falei do PSL, o PSL, veja, por que o bolsonarismo não está forte? Eles estão dizendo que o Bolsonaro está fortalecido. Não está fortalecido coisa nenhuma, que aqui o Alcolumbre e o Maia vão implodir o bolsonarismo. O bolsonarismo não opera politicamente. Quem vai ascender nesse momento ali no Congresso Nacional é o Mourão. É o Mourão e o grupo dele. O Bolsonaro e os filhos do Bolsonaro vão ficar numa situação muito difícil. Tá? Nós não podemos ficar na dúvida desse tipo de prognóstico. Não tem Bolsonaro forte. Para com isso. O cara é uma negação total, voltou envergonhado de Davos, é uma coisa assim, é uma vergonha generalizada. Então, vamos confiar um pouco mais no julgamento da população brasileira. A parar com essa sofrência, com essa lambeção de ferida aí infinita, né? Expulsa os melhores médicos do mundo e libera a telemedicina, né? Essa também é uma notícia que me chamou a atenção hoje. Nós sabemos que 8 mil médicos cubanos foram expulsos do Brasil por Bolsonaro, por uma questão idiota ideológica. E hoje foi liberada a medicina pela internet, né?
o médico vai examinar você pela internet. E aí, pela lei, tem que ficar gravado, né? É bonitinho isso, né? Ah, eu tô com uma dor aqui e tal. Aperta, né? Dói. Aperta mais. Opa, aperta mais. Ah, muito bom. Deixa eu escutar seu coração. Peraí, eu boto meu coração aqui, boto o mouse no coração, né? Boto o mouse aqui no coração. Aí, deixa eu ver como é que estão as coisas aqui. O mouse, né? Deixa eu ver os olhos, né? Os olhos, né? Para ver se tá com algum problema. Eu tô bem? Tô bem? Vocês estão me vendo aí? Eu tô legal? Ah, pronto. Posso trabalhar? Então tá bom. Então, essa é a medicina brasileira agora. A medicina pela internet. Uma fofice maravilhosa. Procurem saber, porque é mais uma obra aí. Eu nem sei quem é o ministro da Saúde, não quero nem saber nesse momento agora também, porque senão eu vou ficar mais triste ainda. Bom, o Lula deu uma trollada básica no Moro hoje, porque tem que trollar mesmo, porque o Alberto Youssef, que foi condenado a 122 anos de cadeia por organização criminosa, lavagem de dinheiro e tudo mais, vocês sabem, o Youssef, né? O cara tá solto e virou doleiro de novo. É obra do Sérgio Moro. O Sérgio Moro quer combater o crime organizado, mas e as milícias do Flávio Bolsonaro? E essas fraudes do PSL? Gente, isso vai fritar o governo. Chega de sofrer. A esquerda tem que saber que ela pode mais do que isso. Chega de sofrimento. O governo Bolsonaro está indo para o cadafalso. O ano legislativo vai começar, as votações vão começar, o embate vai começar real ali no Congresso Nacional e tudo isso vai ser fritado porque o Bolsonaro não aguenta a pressão, ele fica doentinho. Tá? O Flávio desmaia, o Carlos late e o Eduardo vai embora para os Estados Unidos falar com o Bannon. E o Bolsonaro fica doentinho. Então, assim, eles não vão aguentar. Quem é forte é a esquerda. Quem está fortalecido é a esquerda. Desculpa, eu fico injuriado com esse pessoal que fica falando mal da esquerda nessa altura do campeonato, no Brasil. Francamente, dá nojo, com todo respeito. Quero então avançar mais um pouco. Então, o Alberto Youssef, né? Tá aí, é o bandido de estimação do Moro. O Lula trollou o Moro no Twitter hoje, né? O Lula tá preso, mas ele tem os bilhetinhos, ele consegue escrever os bilhetinhos e esses bilhetinhos vão para as redes sociais, para as mídias digitais. Então, por isso que eu amo o Lula, porque ele está operante e vivaz, né? Dentro da sua verve política, que sempre nos é muito importante cada vez mais. Bom, indo para o precipício com esse pacote do Moro, é a política de extermínio a latucanos que ele está querendo instaurar no Brasil. E aí, eu acho que eu vou falar, então, para terminar, da cena do noticiário. Deixa eu ver se tem mais aqui coisas hoje e tal. Eu vou tratar disso com muito mais vagar no papo com o linguista que nós iremos fazer na quarta-feira ao meio-dia pelo meu canal. Peço para vocês aparecerem lá. Quarta-feira, meio-dia, tem Papo com o Linguista. Toda quarta, meio-dia, converso com os linguistas Pablo Arantes e com o linguista Leonardo Couto, para falar sobre a comunicação política no Brasil nesse momento, mas não do ponto de vista da marketagem publicitária, meia boca. Não, a gente vai falar com teorias linguísticas contemporâneas e do ponto de vista técnico, né? Dentro de um olhar estratégico e teórico da linguagem para entender o que está acontecendo no Brasil. Então, eu já estou fazendo algumas antecipações aqui, que nós já temos a pauta pronta. O Pablo escreveu um artigo muito interessante sobre o Mourão, que acho que ainda está na Rúmero 247, mas eu recomendo para todos vocês lerem o autor Pablo Arantes. Mas eu quero dizer assim, né? A crise política brasileira, como a política é muito mais ampla do que pensa a vã filosofia, a política não são só os políticos, a política é o sentido, é a própria vida. Então, quando a política entra numa crise tão grave como nesse momento, afeta tudo. Afeta o jornalismo. Afeta o jornalismo. O jornalismo tradicional, ele agoniza, né? Hoje eu fui comprar umas coisinhas pela cidade e, assim, eu vejo a Rede Globo, eu passei mal, né? 5 minutos de Rede Globo para mim, daquele jornal do dia, Jornal Hoje, né?
realmente afeta a minha labirintite, o meu julgamento, é uma coisa odienta, né? Sabe por quê? Porque é um tratamento com a notícia muito asséptico, sabe, é uma coisa tão artificial aquilo. Como é que é o nome daquele menininho que apresenta o jornal? O Doni De Luca, né? Doni De Luca, ele era da Globo News, né? Ele chegou a ser um jornalista interessante, falava de economia e tudo mais. Agora virou um apresentadorzinho da Globo, aí qualquer coisa, coitado do Doni De Luca, né? Tadinho dele. Bom, é impressionante. Aí aparece a Andréa Sadi, né? Andréa Sadi, toda bonita, né? Com aquela língua presa dela, você sabe? Língua presa. Desculpa, relaxar. Vamos relaxar um pouquinho, né? Mas uma cobertura, uma coisa séptica sobre Brasília, achando que Bolsonaro... Quer dizer, essa pretensão de neutralidade do jornalismo do século XX atrasado frita a minha cabeça. Não dá. Ninguém aguenta mais. Isso é lavagem cerebral. Isso é uma coisa terrível. Ninguém pode aguentar um troço desse mais. Aguentar Andréa Sadi falando na sua cabeça sobre o Bolsonaro, daquele jeitinho higiênico, limpinho, não dá, né? É uma coisa inacreditável. Então, esse protocolo jornalístico, ele agoniza, mas ele ainda está lá. Isso é uma coisa. Agora, como tudo está um pouco em crise, até a imprensa progressista tem dificuldades de entender o que está acontecendo nesse momento. É muita informação, é muita sobreposição, é muito truncamento, é muita chantagem, e tem um dispositivo do bolsonarismo que está dando certo. Quer dizer, e nós vamos falar disso no Papo com o Linguista, que eu quero que vocês saibam disso do ponto de vista teórico, não do ponto de vista... Eu tento dar aqui algum estofo teórico, mas na quarta-feira isso vai ficar muito mais claro. Porque veja como é que funciona o bolsonarismo agora pós-eleitoral. Ele não tem o que dizer, discurso vazio, não tem agenda, não tem pauta, tudo é o mercado, quer dizer, a reforma da Previdência é o mercado, não é bolsonarismo isso. E aí, o que ele faz de dentro do hospital, já que ele não tem o que dizer? Ele diz qualquer coisa, ele diz as coisas que estão sendo ditas o tempo todo, por exemplo, Jerusalém. É quase como o bolsonarismo é uma espécie de protocolo pavloviano. Sabe o que é pavloviano? Pavlov, né? Aquele psicólogo russo, né? Pavlov, que fez aquele testezinho, já falei aqui uma vez com o cachorrinho, né? Sabe qual que é o teste do Pavlov? Eu vou falar em 30 segundos o que o Pavlov fez, né? O Pavlov queria provar a questão, a tese comportamental dele, né? Dos animais, né? Dos animais e evidentemente, fazer uma ponte com os seres humanos, evidentemente, né? Então, ele pegou um cachorrinho. Na Rússia sempre tem um cachorro, né? Tinha a Laika, que foi para o espaço, né? A Laika, esse cachorrinho do Pavlov também, né? Parece que tem muito cachorro na Rússia. Bom, ele pegou o cachorrinho e aí ele dava comida pro cachorrinho. Todo dia. Todo dia. Mas belezinha. Aí ele dava comidinha e o cachorrinho comia. Tudo bonitinho. Aí um dia ele falou assim, bom, agora eu vou tocar a sinetinha toda vez, eu tenho até uma sinetinha aqui, toda vez que eu for dar comida pro cachorrinho, eu vou tocar a sinetinha. Antes de dar comida. Então ele tocava a sinetinha e dava comidinha pro cachorrinho. E o cachorrinho comia tudo. Aí no dia seguinte também ele tocava a sinetinha e dava comidinha, o cachorrinho comia tudo. Ele fez isso, fez. Um mês fazendo isso, né? Imagina o saco cheio desse cachorrinho, um mês tendo que ouvir a sinetinha e comer a comida depois que o Pavlov dava para ele. Mas um dia, o Pavlov, glorioso, grande Pavlov, ele tocou a sinetinha, e não deu a comida pro cachorrinho. Olha que maldade. Ele tocou, e não deu a comida. E sabe o que aconteceu, galera, caras pálidas? Vocês sabem o que aconteceu? Nada. Tô brincando. O cachorro salivou, babou, né? O cachorro babou. E aí o Pavlov escreveu o seu paper científico do começo do século XX. Ou do fim do XIX, não me lembro.
que a cinetinha era o efeito estímulo, né? Efeito estímulo. Aí aquilo ficou marcado simbolicamente, né? Cognitivamente, comportamentalmente, no cérebro daquele infeliz, daquele cachorrinho, e agora ele escuta cinetinha e baba. É isso que está acontecendo com o bolsonarismo e o Brasil. O Bolsonaro fala Jerusalém, o noticiário progressista ou não baba. Todos eles babam. Parece que o Prem baba também, né? Todo mundo baba. Todo mundo um dia baba, né? Então, o Prem baba e o jornalismo baba. Porque o cara não quer dizer nada. Ninguém mais quer saber de Jerusalém, criatura de Deus. É um papo morto. É um papo que você quer mudar a embaixada. Então muda, filho. Muda esse troço. Não fica falando sem parar. Não é verdade? Então, o cara fala e aí todo mundo vai lá e tem aquele jorro de comentários, de artigos e de coisas que vão de infinito, das reflexões mais sofisticadas que você possa imaginar. Então, isso tudo nos deixa sequestrados pelo bolsonarismo, pelos esses frames fajutos bolsonaristas. A Damares Alves, ela é um frame ela mesma. Ela, com a goiabeira dela, com essa história do diploma, enfim, com todas as besteiras que ela tem a capacidade de produzir, ela é um frame ambulante, ela domina, ela sequestra a nossa atenção. E nós perdemos a atenção para aquilo que realmente importa. O Vélez Rodrigues também é um frame ambulante, falando do canibalismo, do brasileiro canibal, que rouba as coisas por aí, sabonete, toalha, né? Ele toma conta do noticiário e a coisa vai ficando cada vez mais difícil para a gente tentar instaurar um debate que seja digno de uma situação de embate político, de civilidade. Então, veja, são dispositivos do bolsonarismo que a esquerda está deixando, não os lutadores, não a Glaze, não os deputados, né, os nossos, né, que nos representam, mas nós mesmos, enquanto sociedade que pretensamente progressista, nós precisamos sair da zona de conforto, nós precisamos sair daquele fetiche de auditório de querer likes. Não é assim que funciona, não é assim que a gente vai produzir um embate político de qualidade. Bom, gente, a gente termina essa live, né? Nesse pique, assim, mais exaltado, eu agradeço imensamente a presença de vocês. Tô achando que eu vou começar a prolongar essa live, porque eu vejo que, no final, o YouTube vai bombando aqui, 642 espectadores, o Facebook tá lá no esqueminha dele, talvez mudar o horário, sugiram para mim, não sei, talvez eu possa mudar o horário dessa live diária, para a gente poder ter mais gente, ter mais audiência e fazer enfim, agregar mais sinergia com todos vocês. Eu agradeço imensamente a presença de vocês, desculpa se eu passei do ponto em algum momento, é um misto de desabafo, de análise, quero reiterar, sempre deixar um beijo. Hoje eu tive uma notícia do Lula, beijo para você, meu querido Lula, continua com esse sítio no Conde, obrigado, a gente logo vai se encontrar, mas a gente tem que sangue nos olhos, cara, senão não vai dar, bicho. A gente tem que ir com tudo, né? Eu acho que a gente tem que ter um pouco mais de agressividade democrática. Talvez isso, né? Agressividade democrática. Porque senão eles vão nos arrastar para o precipício absoluto, total, generalizado. É isso que eles estão querendo. Então, beijo para vocês e até a próxima live do Conde. Muito obrigado.